poema é um gênero textual que constrói com ideias e sentimentos, com versos e todos os recursos musicais. A musicalidade é o resultado dos recursos de métrica, ritmo, rima, aliteração, assonância e outros. O verso é cada linha do poema. A estrofe é um agrupamento de versos. A poesia está em toda parte, por exemplo, nas canções de ninar, nos trava-línguas, nos provérbios. O conceito ele pode variar de acordo com a época e movimento literário. É a própria arte, podendo ser expressa pela pintura, por fotos, músicas e textos. Desta maneira, a poesia é um tipo de linguagem capaz de sugerir emoções, contendo assim uma função poética. Enquanto a poesia é uma linguagem, sugere emoções por meio da linguagem, o poema é um gênero textual, é uma composição textual, poética, em versos e de tamanho variado. O trovadorismo é o primeiro movimento artístico na poesia europeia, composto por cantigas líricas de amigo e de amor, e as satíricas de escárnio e maldizer foram escritas por trovadores, que, acompanhados de instrumentos musicais e de dança, viajavam entoando suas cantigas. Foi um dos gêneros literários mais populares na Idade Média. O humanismo é um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Nele, há o declínio da economia feudal. Há também o início da expansão ultramarina e o surgimento da burguesia. Também há o pensamento antropocentrista, ou seja, o homem agora é visto no centro do universo. Os autores dessa época tinham uma abordagem mais racional, mais próxima aos valores clássicos. Eles também tinham interesse pelo comportamento humano. Autores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Gil Vicente, com seus autos, farsas e o teatro. No classicismo, a visão antropocêntrica está mais forte. Ele ocorre no Renascimento, que é o interesse pela arte, cultura e pensamento da antiguidade clássica. Nessa época, a circulação das obras continua sob impacto da prensa de Gutenberg. Há um olhar racional para compreender o entorno. Em Portugal, no Império Ultramarino, temos a obra Os Lusíadas de Camões. O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. O classicismo se associa a essa pintura pelas características: o antropocentrismo, o homem no centro do universo, a perfeição das formas, todas as medidas são proporcionais, e o idealismo, que é a busca pela perfeição estética. E falando de poesia no Brasil, chegamos no quinhentismo, na literatura de viagem, que são as primeiras visões do Brasil. Além da carta de Pero Vaz de Caminha, nós temos poemas líricos de cunho religioso e os autos, que ficam a cargo do padre José de Anchieta. O Barroco se inicia com a Reforma Protestante, onde Martinho Lutero denuncia as práticas das indulgências. No século XVII, o ser humano vive em conflito, atormentado por dúvidas existenciais, dividido entre uma postura racional e humanista e uma existência assombrada pela culpa religiosa. O Barroco representou esse tempo de instabilidade e incerteza. Ele foi um período de conflito entre duas posturas, as dúvidas existenciais. A postura racional e humanista, com a concepção classicista, e a postura religiosa, com a concepção medieval. O resultado eram obras, visões de mundo antropocêntrico versus o mundo teocêntrico. Ele também é chamado de arte da indisciplina pelo exagero de relevos. O fusionismo, o culto ao contraste e as figuras de linguagem estão presentes no Barroco. Na pintura, há a mistura entre luz e sombra. Na música, a composição de sons. E na literatura, a associação entre a razão e a fé, que são termos opostos.
o pessimismo, a miséria da condição humana estão presentes no barroco. O arcadismo ocorre no século das luzes, pela razão, luz interior e pelo iluminismo. Deus é uma razão interior e o ser humano é senhor do seu próprio destino. Estão presentes as seguintes características: o bucolismo, o pastoralismo, a simplicidade da linguagem, o resgate dos temas clássicos, a fuga da cidade, a mediocridade áurea, o lugar ameno e o carpe diem. No romantismo, a burguesia e o romantismo são como sinônimos, onde o romantismo é a expressão literária da plena dominação dos burgueses. Nele, encontramos a fuga da realidade e do presente, e a morte, que traz a possibilidade de fuga do real. Na verdade, a morte é idealizada. Na primeira geração do romantismo, também chamada de nacionalista, há a exaltação da natureza, a volta ao passado histórico, ao medievalismo, a criação do herói nacional através da figura do índio, o sentimentalismo e a religiosidade nacional. O que essa geração queria era formar uma identidade nacional. A segunda geração do romantismo, também chamada de mal do século, é impregnada de egocentrismo, de negativismo, pessimismo, dúvida, desilusão adolescente e tédio constante. Seu tema preferido é a fuga da realidade, que se manifesta na idealização da infância, nas virgens sonhadas e na exaltação da morte. Esta geração é atraída pelo mistério, pela natureza mórbida, pela idealização da mulher virginal e etérea. A natureza é uma força misteriosa e o poeta é um ser incompreendido. A terceira geração, também chamada de condoreira, por causa do condor, que é uma ave de liberdade, caracteriza pela poesia social e libertária. Reflete as lutas internas da segunda metade do Império de Dom Pedro II. É uma poesia por liberdade, fala das crises econômicas, ideias abolicionistas e republicanas. No parnasianismo, o poeta foca em cada detalhe. Cada objeto deve ser singular, daí as palavras raras e as rimas ricas. O poeta apresenta o fato, a personagem, as coisas são como são e acontecem na realidade, sem deformá-los pela sua maneira pessoal de ver, sentir e pensar. Essa posição combate o exagero subjetivismo romântico. A poesia vale por si mesma, não tem nenhum tipo de compromisso e se justifica por sua beleza. E como os poemas não assumem nenhum tipo de compromisso, a estética é muito valorizada. O poeta parnasiano busca perfeição formal a todo custo e, por vezes, se mostra incapaz de fazê-lo. Há uma valorização dos sonetos. Nos poemas parnasianos, o número de sílabas poéticas deve ser o mesmo em cada verso, preferencialmente com 10 ou 12 sílabas, os mais utilizados no período. Grande parte da poesia parnasiana é baseada em objetos inertes, sempre optando pelos que exigem uma descrição bem detalhada, como vaso chinês e vaso grego, de Alberto de Oliveira. A estética é muito valorizada no parnasianismo, mas mesmo assim, o texto precisa de ter conteúdo. A temática abordada pelos parnasianos recupera temas da antiguidade clássica, características de sua história e sua mitologia. É bem comum os textos descreverem deuses, heróis, fatos lendários, personagens marcados na história e até mesmo objetos. No Brasil, Olavo Bilac foi chamado de príncipe dos poetas. Foi ele o autor do hino à bandeira. Raimundo Correia, chamado de poeta das pombas, com sua visão negativista do mundo, era um poeta com caráter filosófico. E Alberto de Oliveira, um dos mais típicos representantes do parnasiano, excessiva recuperação formal, com seu gosto pelo preciosismo e sua sintaxe rebuscada. O simbolismo teve um marco inicial
com o poema Missal e Broquéis, de Cruz e Souza, e o marco final com Os Sertões, de Euclides da Cunha, Canaã, de Graça Aranha e o modernismo no Brasil. Iniciado na França, o simbolismo surgiu como reação ao racionalismo, cientificismo e ao materialismo que marcaram a segunda metade do século XIX. O movimento questionou a euforia da elite industrial e buscou valores como a verdade, o belo, o bem e o sagrado em poemas enigmáticos, herméticos e sinestésicos. Com sua postura antipositivista e anticientificista, o individualismo do artista que busca investigar as zonas profundas do eu, o mergulho no caos do inconsciente, o uso do neologismo, das combinações vocabulares incomuns e dos arcaísmos, a busca por palavras que evocam e sugerem. O uso de metáforas complexas para simbolizar o denso mundo interior do escritor, a aproximação da poesia e da música, valorização do oculto, do vago, do mistério e da ilusão, da solidão, da morte e da loucura, a retomada da teologia e da metafísica, assim como o uso de versos livres e de metrificação sonora. Cruz e Souza é o mais importante escritor do simbolismo brasileiro. Ele é comparado a Antério de Quental e Augusto dos Anjos pela temática da metafísica, da angústia e da melancolia. Alfonso Guimarães é um poeta marcado por forte religiosidade, pelo intenso misticismo e pela temática da morte.